O desempenho em quadra é determinante não apenas para a vitória, como também para a manutenção dos músculos, articulações e de todo o corpo. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o professor Marcelo e os alunos João e Gabriel. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom. E quem está assistindo deve estar se perguntando o que essa galera tem a ver com o assunto. E a resposta é tudo, inclusive um TCC, né? Explica melhor pra gente. Exatamente, então eu estou aqui com os meus orientandos de TCC e também são bolsistas de iniciação científica aqui do Centro Universitário. Eles vieram então com a ideia que eles queriam trabalhar com esporte. Eles estavam ávidos por pesquisa e me procuraram se não tinha nenhum time na FAG para desenvolver uma pesquisa sobre esporte, sobre reabilitação, sobre prevenção de lesões. E em contato então com o professor Neudi, nós vimos então que o time aqui do Handebol estava à procura então de uma parceria com o Colegiado de Fisioterapia para desenvolver esse trabalho. E eu puxei esses dois que estavam com vontade e são excelentes alunos e falei, a gente não trabalha isso, a gente não desenvolve um projeto então de prevenção de lesões com as meninas, com as atletas de alto rendimento. Então foi assim que surgiu essa ideia. E não tem um laboratório melhor que esse, imagino, né? Como é que tem sido a experiência para vocês? A experiência é muito bacana porque uma coisa é você aprender em sala de aula, outra coisa é você vivenciar o dia a dia do atleta, é você ter o atleta na mão na hora que acontece a lesão, por exemplo, é você prevenir a lesão do atleta, é você reabilitar o atleta. Então, o projeto pessoalmente com o atleta no dia a dia é muito bacana. Assim, eu acho que falando não só por mim, pelo que eu vejo do João, quando nós decidimos, vamos trabalhar com esporte, porque nós dois gostamos muito do esporte. E o nosso gosto não é não só por jogar o esporte, é por trabalhar em cima do atleta, tá no lado de fora da comissão ali, vendo como elas vivem, o que elas fazem, o que a gente pode ajudar elas a melhorar. Então é uma experiência sensacional que soma muito para a nossa vida pessoal e profissional. E os resultados têm sido excelentes, né? Mas antes de falar sobre isso, a gente vai acompanhar uma reportagem. O nosso repórter Thiago esteve lá em quadra acompanhando aí o trabalho dos meninos junto com as atletas e a gente vai assistir agora. Praticar esportes exige muito esforço físico do atleta. Até nos treinos isso fica evidente. E tanta dedicação e superação muitas vezes pode terminar nas indesejadas lesões. Não importa a idade, o sexo ou a modalidade esportiva. Nenhum atleta está livre de sofrer uma lesão. E quando isso acontece, a recuperação pode levar dias ou meses. A Pamela é a número 11 do time. Em agosto de 2018, ela rompeu o ligamento do joelho durante uma partida válida pela Liga Nacional. Passou por cirurgia e só agora, depois de um ano se recuperando, retornou às quadras. Eu acompanhava o treino das meninas, ia para jogos, ficava sentada, eu não podia fazer nada a não se torcer. Foi uma fase bem ruim para qualquer atleta, creio. O retorno da Pamela às quadras contou com a ajuda dos acadêmicos de fisioterapia João e Gabriel. Desde o ano passado, eles desenvolvem juntos atividades de prevenção e tratamento de lesões com a equipe de handebol da FAG. A gente trabalha na prevenção de lesões, mas quando algum atleta, porventura, se machuca em algum jogo, alguma coisa, a gente faz um acompanhamento com elas, à medida do possível, para recuperar essa lesão. O objetivo não é nada fácil. As meninas precisam participar de desafios. A intenção é trabalhar todos os músculos. O resultado é monitorado de perto pelos acadêmicos. A gente tem que dar estímulos que possivelmente elas vão fazer no jogo. Então, geralmente, faz lesão no salto, na aterrissagem do salto. Então a gente trabalha muito a aterrissagem com elas, principalmente em piso instável, que daí na hora do jogo o que acontece? Às vezes elas saltam para arremessar uma bola e cai e pisa em cima do pé de alguém, torce, pode torcer o tornozelo, pode torcer o joelho, ou uma freada muito brusca, que tem trabalhos que a gente faz com elas na quadra de aceleração e desaceleração para ensinar elas a desacelerar, a girar e manter isso mais automático, para elas não chegar na hora e lesionar. O
projeto faz parte do TCC do João e é orientado pelo professor Marcelo Taglietti, que entende bem a importância da prevenção. As meninas, as atletas, elas podem sofrer desde lesões simples como traumas, entorses, contusões e até lesões mais graves como lesões ligamentares, fraturas, luxações. E o objetivo desse trabalho é tentar evitar isso ao máximo. Dependendo da gravidade da lesão, o processo de recuperação pode ser doloroso e demorado. E o pior ainda, atrapalhar na conquista dos objetivos. Ninguém está preparado para lesionar durante um campeonato, durante uma temporada de Liga Nacional. É muito complicado você se lesionar, dentro de que você quer obter objetivos e você se lesiona. É muito complicado e muito doloroso. Nessa parceria, todos ganham, mas é preciso ficar atento a cada movimento, pois se engana aquele que acha que as lesões surgem somente durante a partida. Todo treino você tem que levar ele a um grau mais próximo de intensidade do jogo. Se você treina muito uma intensidade muito baixa, quando você vai chegar no jogo, a intensidade do jogo é dobrada. Então o atleta não vai responder. Então você tem que estar treinando e jogando quase na mesma intensidade. E o jogo é 1 hora. São 30 minutos, 1 hora. O treino são quase 3 horas. Então as ações no treino elas se multiplicam muito mais do que no jogo. Muito legal, muito bonito e importante o trabalho de vocês, né? Uma curiosidade, a FAG tem vários times de várias modalidades, por que handebol? Então, é uma modalidade que é muito profissional, todas as meninas, elas são atletas realmente profissionais, elas vêm aqui não só para estudar, mas para jogar, elas vêm como atletas de handebol da FAG, então é um time que leva muito a sério, então é o mais próximo da realidade que a gente queria. Que é um time sério, de rendimento e que se importa com isso. Para a gente poder ter um trabalho, que elas dependem disso, elas dependem do corpo dela para trabalhar. Então elas vão depender do nosso trabalho para aumentar o rendimento e se prevenir das lesões. E outra também, porque o handebol, por ser um esporte coletivo e de alto rendimento delas, tem muita lesão. Diferente de outras equipes aqui da FAG, por exemplo, o ciclismo. Então, para os alunos seria interessante pegar um esporte de alto impacto, né, para que eles pudessem então acompanhar, fazer todo o screen das lesões no ano inteiro e tentar fazer a prevenção dessas lesões para o próximo ano, para a próxima temporada e trabalhar dentro desse contexto que é mais próximo então dentro da fisioterapia. E isso já aconteceu inclusive, né? Porque vocês começaram a acompanhar o time no ano passado, daí teve ali uma alteração das atletas e vocês mudaram a forma de trabalho para esse ano. Explica pra gente um pouquinho como funcionou isso. Nós começamos o projeto com um trabalho focado bastante na pliometria e na propriocepção delas. Então, a gente trabalhava muito com potência muscular e saltos, muita repetição. E por ser um esporte já de bastante repetição, a gente acabou vendo ao decorrer do ano que talvez isso não seria mais ideal para elas. As lesões que elas têm são crônicas, então a lesão que acontece durante o ano é uma lesão que acontece no jogo, por algum acidente. Então, a gente começou a trabalhar nesse ano, no segundo ano nosso lá, em cima dessa lesão aguda que elas podem ter. Então, como a gente pode prevenir elas de terem essa lesão durante um jogo, por exemplo. Então, a gente passou a trabalhar com bastante mobilidade articular delas e estabilidade, para que evite um pouco mais as torções delas, e assim como o fortalecimento geral delas, né, para também prevenir e dar essa certa estabilidade para elas. E também a gente passou a trabalhar trazendo situações de jogos para elas, né, situações que podem trazer lesões para elas. Então a gente dá esse feedback para elas durante um treino, para elas, o corpo gravar, saber como se comportar durante uma situação dessa. E esse acompanhamento fez, inclusive, com que vocês chegassem à conclusão de que o próprio ritmo dos treinos deve ser mudado, né? Por que isso? Então, na realidade é o seguinte, por ser uma modalidade de alto rendimento, e nós percebemos que ao longo do ano os jogos são muito intensos. Então, o nosso trabalho mudou também. Como o João e o Gabriel falaram, nós tínhamos um enfoque antes na pliometria e na propriocepção. E nós vimos que, de acordo com a rotina delas de treino de jogos,
talvez essa modalidade não seria mais importante. Então esse ano a gente trouxe mais, né, por uma recuperação funcional, por um treino funcional, né, mais para recuperação, evitar com que essas meninas, né, tenham síndrome de overtraining, que elas encontrem a fadiga mais rapidamente. Então esse ano o trabalho mudou, então é um trabalho preventivo de acordo com as próprias características do time. E acho que é interessante vocês comentarem a respeito da evolução das atletas, né? A gente sabe que o time é composto de atletas que vêm de fora, mas também outras que são daqui, algumas que vocês acompanham desde o ano passado. Como é que vocês observam, assim, essa evolução delas? Assim, do ano passado para esse ano, nós não tivemos nenhuma lesão ainda durante esse ano. Então, foi um trabalho que nós já começamos desde o começo esse ano com elas. Do primeiro dia de treinamento, nós já estávamos lá. Nós mudamos um pouco o nosso ritmo de treinamento, nossos objetivos principais. E as lesões que elas têm são lesões crônicas, que elas já carregam com elas, que são lesões muito de repetição, principalmente em ombro, porque são atletas que jogam handebol desde a infância. Então, é um movimento que elas repetem muito. E essas lesões, elas estão diminuindo um pouco a questão de dor, de incômodo, só que nós não tivemos nenhuma lesão nova, essas lesões agudas, que são as lesões que ocorrem por acidentes ou uma torção no jogo, esse tipo de lesões. Que era o resultado que vocês esperavam? Que era o que nós esperávamos, que nós não queríamos ter novas lesões, e a gente trabalhar em cima das lesões crônicas para melhorar o feedback delas. Ela fala, estou sentindo menos dor no meu ombro, está me limitando menos jogar esse ombro, então esse era o nosso objetivo. Uma baita recompensa, imagino eu, né? E em qual momento aí desse trabalho vocês decidiram que dava para transformar esse acompanhamento das atletas num TCC? A partir do momento que a gente realiza avaliações com elas, pré-temporada, meio de temporada e final de temporada. E então ano passado a gente teria uma tese de que a pliometria e a propriocepção preveniam lesões e melhoravam a efetividade das atletas. Com os resultados que a gente obteve, o Gabriel pegou alguns dados para ele fazer o TCC1 dele, e eu vou pegar desse ano para eu fazer meu TCC. Esse ano, com o nosso trabalho um pouco diferente, talvez dê alguns resultados diferentes, então a gente tem a ideia de comparar aí a pliometria e a propriocepção com a mobilidade e a estabilidade que a gente está dando esse ano para elas. Porque a gente, de treinos em quadra, a gente passou a levar elas para o tatame, para os colchões, que são solos instáveis, né? Então dá um feedback diferente para elas, mas a parte de estabilidade continua do ano passado para esse ano. Então, no final desse ano, vamos ver a diferença estatística que nós vamos ter. Muito legal. Imagino que para o Marcelo, ao mesmo tempo que isso seja muito bom, se torna também um desafio, né? Porque o trabalho dos meninos está fazendo diferença. Provavelmente o time vai precisar desse acompanhamento aí ao longo dos anos. E aí, como é que a gente faz? Os meninos vão se formar, uma hora não vão mais poder acompanhar. Já começaram a pensar nisso? Exatamente. Então, a gente pensa isso, né, todo ano. Por quê? É uma oportunidade que nós temos de estar associando o ensino, a pesquisa e a extensão. Então é assim que nós captamos alunos que têm boa vontade, que gostam de trabalhar, que querem fazer pesquisa e ao mesmo tempo na prática clínica, então trabalhando com as atletas, é esse público que nós buscamos. Então todo ano eu procuro alunos para desenvolver o PIBIC, né, que é o projeto, né, que eles ganham uma bolsa para trabalhar, que ambos já ganharam a bolsa deles, e depois eles deram continuidade, transformaram isso nas produções científicas. Tanto que eles apresentaram no CCI, semana passada eu estava no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte e levei os resultados. Então nós vimos o seguinte, que é uma ótima oportunidade para eles se formarem e crescerem dentro do ambiente acadêmico. Então participa da pesquisa, do ensino, da extensão e está o tempo inteiro, né, dentro da prática clínica. Então eles vão se formar, né, e novos alunos que queiram participar já estão convidados a dar continuidade a esse trabalho. Muito legal. Fica a dica então para quem está acompanhando o programa, não conhecia ainda o trabalho e que sonha em trabalhar com esporte, né, professor? E para encerrar, eu quero saber de vocês qual que é a maior dificuldade. Desenvolver ali uma atividade com as meninas que evite futuras lesões ou chegar a um consenso sobre a pronúncia da palavra handebol, handball, handebol, e aí? Eu falo para você que dar atividade para elas é bem mais tranquilo. Aqui no Paraná a gente chama de handebol. Handebol também, só que quando nós vamos abreviar, a gente fala, vamos no hand, então tem um pouco dos dois aí. Fica aí, só né? para discordar, eu vou falar handebol. Fica aí o desafio da pronúncia, então. Com certeza. Obrigada pela participação, gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.